Olá pessoal, professor José Carlos Queller aqui para a nossa 10ª aula, finalmente chegou a 10ª aula de arte, né? Dando tanta saudade de escutar e ver as aulas de arte, né? 10ª aula de arte e hoje a gente vai falar sobre o barroco brasileiro, né? O barroco, muita gente sabe que o barroco de Aleijadinho, não é só de Aleijadinho e a gente vai ver bem isso, tá? Objetivos da aula de hoje, tá? Não esqueçam ainda de fazer as atividades, clicar no Classroom ou enviar para os seus professores, né? Acessar, assistir as aulas Paraná e indicar também para os seus colegas, né, fazerem as atividades e confirmar a presença lá no Classroom também, porque é primordial que você confirme sua presença, tá? Objetivos da aula de hoje: conceituar o barroco brasileiro como um dos movimentos de maior expressão da nossa cultura, que vai desde o século XVIII até as 2 primeiras décadas do século XIX, tá? Então, hoje é barroco, mas é brasileiro. Período barroco no Brasil, tá? A gente tem 2 linhas. O barroco brasileiro, tá? O do Brasil, ele veio tardio, né? Vocês lembram que começou lá no século XVII, o barroco europeu, lá 1600, tá? E aqui, quando chegou, ele chegou um pouquinho modificado, tá? 2 linhas caracterizam o barroco brasileiro. A primeira, né, que é o de Minas, Rio, Bahia e Pernambuco, enriquecidas pelo comércio do açúcar e pela mineração, o comércio do ouro, das Minas Gerais, né? Então a gente sabe que começou, né, a cana veio lá de Pernambuco, da Bahia. Trabalhos em relevo, como é que era a característica nessa região, né? Como eu falei, trabalhos em relevos feitos em madeira, com talhas recobertas por finas camadas de ouro, janelas e cornichas e portas decoradas com detalhamento nas esculturas, tá? Então era muito enriquecido, tá? E na segunda região, que era a região onde não tinha açúcar nem ouro, e na época o São Paulo fazia parte disso, as talhas eram modestas e trabalhos eram realizados por artistas de menos experientes e famosos. Então a gente não vai ter um grande nome aqui nessa região, mas a gente não vai deixar de falar dela, porque tem uma caracterização própria o nosso barroco, né? Barroco na primeira capital, todo mundo sabe que foi lá na Bahia, Salvador. Metade do século XVII, surgimento das primeiras igrejas barrocas no Brasil, de Salvador e em todo o Nordeste, igrejas riquíssimas, como o convento de São Francisco de Assis. A gente já vai ver uma característica, vocês lembram do enriquecimento, muito ouro vai ter, a gente vai ter aquele detalhe para levar o fiel para dentro da igreja. Era o grande objetivo das igrejas barrocas. A gente sabe que os jesuítas também foram um dos principais nomes para elevar o barroco no mundo, tá? E nós fomos, teoricamente, catequizados, trouxeram os jesuítas aqui para catequizar nossos índios, lembra disso, né? Então aqui, ó, o altar e fachada da igreja de São Francisco de Assis. Olha a riqueza dessas talhas, né? Essas talhas são essas voltinhas, né? Em ouro, né? Folheadas a ouro, eles eram folheadas. Então tinha artistas próprios para fazer isso, o mestre Traíde era um que fazia bastante, tá? Do século XVIII. Olha a riqueza e a composição, né, que é um pouco diferente daquela composição do barroco, né? A gente costuma dizer que o nosso barroco era um pouquinho misturado com a delicadeza do rococó, que foi uma derivação mais sutil do barroco que ocorria bem nessa época na Europa, né? O ciclo da cana, Companhia e Comércio de Pernambuco e Paraíba, em 1759, Recife com construções mais bem cuidadas, período de riqueza na capital pernambucana, cana caiana, né, que veio nosso ouro líquido, né? Pessoal, teto e fachada da igreja de São Pedro dos Clérigos, em 1728 a 1782, São João de Deus Sepúlveda, projeto de Manuel Ferreira Jacome. Então aqui já tem um nome importante, Manuel Ferreira, e olha a composição, ainda lembra um pouco daquelas da Bahia, né? Mas olha dentro como é que é a parte do teto, olha a centrífuga, lembra da característica da perspectiva centrífuga que a gente tinha no barroco? Fachada da igreja de Santo Antônio, aqui também, né, colocado em perspectiva o teto,
Aqui a gente tem uma torre só, a gente normalmente aparece com duas torres, aqui tem uma torre só nessa igreja da Paraíba, de João Pessoa, tá? O ciclo do ouro, que esse aqui é o mais rico que a gente tem, e o grande nome nosso barroco vai ser levado por causa disso. Extração do ouro em Minas, e o Rio de Janeiro se tornou a capital em 1763, porque era a rota mais fácil para mandar para a Europa o ouro. Era pelo Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, Minas ele não é margeado por oceano, né? Ele fica dentro do continente, dentro do nosso país, ele fica entre Espírito Santo, ele fica paralelo ali a Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era a rota mais fácil, né? Então, o boom das edificações civis. Primeira igreja barroca no Brasil com base poligonal. Poligonal, né, todo mundo sabe que é em forma de polígono e não naquela forma quadradona. Mestre Valentim é o destaque, tá? Então, olha só, uma face do polígono, né, formando a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, projeto José Cardoso Ramalho. E olha dentro, isso aqui é no Rio, tá, gente? O Rio de Janeiro, a gente não vai ter tanto aquelas talhas em ouro, mas vai ser esses azulejos portugueses, que era caríssimo, na época que mostrava esse requinte também do barroco, tá? No Rio de Janeiro, principalmente, a gente não vai ter tanto aquelas talhas douradas. Observe bem nessa composição dos azulejos. Nas regiões pobres, como é que era o barroco nas regiões pobres? As ordens religiosas puderam fazer apenas modestas igrejas. As imagens são muito simples, de barro cozido, né, porque a gente trabalhava talhas de madeira, né, a pedra-sabão é uma característica nossa, né, para substituir até o mármore, que era caro, e o Brasil, a gente usava muito pedra-sabão, mesmo nas regiões ricas, tá? Mas era muito caro para importar o mármore. Então fazia no pedra-sabão, que é uma pedra maleável, fácil de esculpir também, bem bacana. Mas nas regiões pobres utilizava o barro cozido. O tijolo é feito de barro cozido. E elas não têm tanta característica barroca. As obras, elas são mais simplórias, né, pessoal? E a ingenuidade também faz parte disso. As igrejas eram mais simples. Do final do século XVIII, a igreja de São Francisco da Penitência. Eles tentavam reproduzir a riqueza em ouro, mas não eram talhas, né, bem construídas. Olha aqui, ó, as igrejas eram mais modestas, no meio de outras construções, tá? Poucas igrejas ficaram em São Paulo, se a gente for ver, são poucas que sobreviveram ao tempo, porque São Paulo ela é uma cidade em constante mudança, né? Ela demole um prédio e constrói outro numa rapidez única. Testezinho para vocês, primeiro testezinho, barroco brasileiro, fácil. Barroco nacional viveu o seu auge quase 100 anos do barroco europeu, e suas características mesclaram-se ao do rococó. Sobre a vertente mineira, é correto afirmar que as imagens eram de barro cozido ou que se usavam pedra-sabão. Tempo para você, hein? Já voltamos. Testezinho fácil esse, de novo, quando é teste é fácil, a gente sabe, botou teste é fácil, o quiz um pouquinho mais difícil, e os de texto e as análises são mais complexas, né? O Barroco Nacional viveu seu auge quase 100 anos depois do Barroco Europeu, suas características mesclam-se com a do Rococó. Sobre a vertente mineira, é correto dizer que as imagens eram de barro cozido, regiões pobres, lembra? Ou de pedra-sabão. Lógico, pedra-sabão, acabei de mostrar uma de barro cozido, né? Nas regiões pobres, e não dava para colocar tanta característica assim. Pedra-sabão. Mais um testezinho, para a gente acabar com o nosso estoque de teste hoje.
O barroco pregado em nosso país refletiu através das cornichas e portas decoradas, com detalhamento nas esculturas. Mas a principal característica foi excesso de contorções ou talhas recobertas por ouro. Mais um tempinho para você, essa é um pouquinho mais difícil. Já voltamos aí. Vamos tomar uma água. Voltamos, pessoal, com o segundo testezinho para vocês. O barroco pregado em nosso país refletiu através das cornichas e portas decoradas, com detalhamento nas esculturas. Mas a principal característica foi excesso de contorções. Gente, isso é aquela característica lá do maneirismo, não tinha nada a ver com o nosso barroco. Talhas recobertas por ouro, né? Eu falei que tinha artistas, inclusive o mestre Taíde, que a gente vai falar, que ele era expert em fazer talhas de ouro, né? Surgimento de uma arquitetura brasileira, tipicamente nossa. Novos vilarejos com rápido crescimento, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, em Minas, não é em São Paulo, São João del Rei, Sabará, Caetés e Catas Altas. Utilizou com grande vantagem materiais típicos como o cedro, que é uma espécie de madeira, a pedra-sabão, adaptando às necessidades das obras. Primeiro usava-se a taipa de pilão, que eram muros lisos de paredes paralelas, né? Posteriormente surgiu as talhas de construção em pedras. Então, ficou tão perfeito depois dos encaixes que nem precisava emendar, né, pessoal? Então, olha a igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Olha como ela lembra muito aquela igreja da Bahia, mas ela já tem uma característica aqui, ó, das pedras sabão sendo colocadas na parte de baixo. E olha a riqueza, né, e a delicadeza que a gente vê como característica também barroco, mais misturado com o rococó. Textinho longo, escreva um texto onde podemos destacar as diferenças dos dois momentos do barroco. O primeiro momento pobre, né, e o rico. Onde a gente viu o pobre, Bahia, São Paulo, e as cidades sem cana e sem a mineração, e onde a gente viu o rico. Voltamos daqui a pouco. Esse aí eu vou tomar até um cafezinho agora. Já voltamos.
De volta, né, pessoal? Olha aqui que maravilha escrever sobre as diferenças e os dois momentos do barroco brasileiro. O primeiro, mais pobre, o outro mais rico, influência, né, do ouro e da cana, não podemos esquecer isso, tá? Mas agora um quiz com a extração do ouro de Minas. O Rio de Janeiro se torna a capital em 1763, como eu já falei. Com isso surgem muitas edificações civis. Qual a diferença dessa nova concepção no Rio de Janeiro? Diferença do Rio para Minas, eu falei. São as talhas em ouro? São as argamassas que não tem mais lá nas pedras sabão? Ou são os azulejos portugueses? Tempinho rápido para você, porque essa aqui está fácil de matar. Já voltamos de novo. De novo aqui, pessoal, foi VaptVupt esse aqui, olha só. Lógico que, com a extração do ouro de Minas, Rio de Janeiro se torna capital, com isso surgem muitas edificações. E lembra que eu falei que a principal característica que diferenciava o barroco no Rio de Janeiro é que vieram os azulejos portugueses, que era tão caro, né, quanto muitas outras coisas se você usasse Itália, tá? Azulejos portugueses é a resposta correta. Então agora a gente vai no surgimento dos grandes nomes do nosso barroco. Mestre Ataíde. Mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, 1762 a 1830. Pessoal, essas datas, a gente não tinha uma cronologia muito bacana naquela época ainda, né? Mas elas não são tão precisas. Tá? Alguns livros dão mais para um aninho, menos um aninho, tá? Com um estilo próprio e bem brasileiro, usava cores alegres e gostava muito do azul. Bacana, pessoal, que ele caracterizava nas suas obras as características do nosso povo, né? Do mulato, da nossa mescla, né? Porque o Brasil é um dos povos, se não o povo que tem maior mistura racial do mundo, né? É índio, branco, negro, japonês, né? Então a gente faz toda essa misturada, dá o brasileiro, é o país da mistura. Utilizava-se tanto a tinta a óleo como a têmpera. Lembra da têmpera, que era aquela tinta à base de ovo, como a gente falou, lá do Renascimento, né, que na Alta Renascença vira a tinta a óleo, mas ainda era caro aqui no Brasil importar esses pigmentos. Seus trabalhos incluíam douramento, né, que ele fazia aquela parte de deixar em forma de ouro, né, folhear ouro. Encarnação das imagens. O que era encarnação das imagens, gente? Encarnação nada mais é do que pintar imagens. Ele vai pintar muitas obras de Aleijadinho, né? Inclusive com Gainhas lá, o contrato era para ele ter ido lá pintar. Além de trabalhos em talhas, pinturas e painéis e pinturas decorativas do forro de igreja. Fazia personagens com características mestiças, como eu já falei. Encarnava e dourava estátuas de Aleijadinho, também já falei isso. Utilizava o método de execução de pintura de perspectiva, lembra da centrífuga? Característica própria do barroco. Então tá aí, Capela de Santa Bárbara, Ascensão de Cristo. Olha só, pessoal, era um forro de madeira na capela. Mas olha como ele conseguiu caracterizar essa perspectiva e a posição dessas imagens, tá? Os anjos músicos da igreja de São Francisco em Ouro Preto, olha lá, sentadinhos, a característica e a dramaticidade do barroco, e olha a característica mestiça ali, você também vê colocado, né? E a ideia do azul, que a gente não tinha tão forte lá no barroco, né? E a gente, no europeu, dele era uma característica própria, né? Então aí,
detalhe da Assunção da Virgem no seu painel conhecido na Igreja de São Francisco Ouro Preto, também manta azul, né, a ideia dos anjinhos, a cara aqui puxando a cordinha, tocando flauta. Tá? As cores dessa imagem foram constrangidas para compensar a oxidação do verniz. Né? O original é de um amarelado quase uniforme. Então, prestem atenção. Nossa Senhora do Carmo, o Menino Jesus e Simão Stock. Museu da Inconfidência, que está essa obra aqui do mestre Ataíde. Tá? Chegamos nele, pessoal, aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, 1730 ou 1738 a 1814. A história dele só foi contada, né, pelo que a gente sabe, cerca de 70 anos depois, né, uma parte depois da sua morte, por uma cunhada já idosa que cuidou dele. Tá? Filho ilegítimo de Manuel Francisco Lisboa, que era o autor da planta da Igreja do Carmo de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. O Manuel, ele era português e ele era filho de português com uma escrava liberta. Tá? Então ele é filho bastardo e o pai dele tinha posses. Mas quando o pai dele morre, fica tudo para a família. E como ele era bastardo, ele não arrecada esse dinheiro do pai, né? Mas ele trabalha muito, o pai desde pequeno, o pai ensina ele a talhar, a esculpir, né? Muitos projetos nas igrejas e nos centros urbanos, devido a uma terrível doença, que a gente não sabe se foi febre tifoide, não sabemos ainda qual é. Mas ele começou a se deformar o rosto, a ter dores enormes nas mãos, no pé, chegou até a mutilar parte do pé com martelo, né? Trabalhava com o martelo e o cinzel amarrados nos braços. Então, quando travava as mãos, ele chegou até a cortar Deus as mãos, tudo também, ele pedia para os seus ajudantes, ele tinha uns 3, 4 ajudantes, a amarrar e ele trabalhava, esculpia, e as suas principais obras surgiram depois da doença. Né? Lógico, é um período mais melancólico, a gente vai ver que algumas das esculturas em Congonhas, elas têm os dedos das mãos deformados também, para caracterizar isso dele, né? Um pouquinho do vídeo aí. As dores aumentaram, mais forte nos pés. Está difícil de aguentar. Quantos pés, mestre? Os dois. É como se recebesse pancadas de marreta. Vai trabalhar, Maurício. Vai trabalhar. Nossa Senhora! Cortou o dedo! Então, pessoal, vocês viram aí um trecho do filme do Aleijadinho. É um filme de 1h40. Aconselho que vocês baixem. Tem no YouTube inteiro para assistir. É um filme de 2000, muito bacana de ver. E ele foi produzido até com a parte histórica de Minas Gerais, que ajudou a bancar esse filme, né? Então veja, tem o link do YouTube também para você assistir o filme inteiro aí, se você quiser. Características das obras do Aleijadinho, pessoal. Pescoço alongado em forma de V, olhos espaçados, nariz reto e alongado, lábios entreabertos e queixo pontiagudo. Outra característica bacana que ele tinha é que, como todo artista lá no Renascimento, tudo se inspirava em pessoas que viam na rua, ele olhava para uma pessoa e usava aquilo de molde na sua cabeça para esculpir suas imagens. E teve um tenente do governador-geral lá, que foi fazer um convite, que o governador-geral queria fazer uma encomenda, tá? Se eu não me engano, de um São Jorge para uma procissão,
E esse é um caso que conta. Que esse tenente chegou, ele não estava em casa, começou a flertar com a esposa do Aleijadinho, e ele já estava bem deformado, a esposa não queria mais nada com ele, né? E ele percebeu esse flerte e esse deboche, porque depois esse tenente começou a debochar dele. O que ele fez? O governador-geral encomendou o tal São Jorge e ele fez com a cara desse tenente. E no meio da procissão, todo mundo olhando aquela escultura em cima de um cavalo, com a lança, diz que a escultura acabou caindo e matando, a lança de São Jorge, matando um soldado que estava fazendo a escolta da procissão. Mas aí ficou conhecido, o soldado, tem a cara do soldado, não sei o quê. E isso ficou tão vexatório para esse tenente que ele foi mandado para o Rio de Janeiro, para tudo. Tiraram ele ali de Minas, porque ali ele não podia ficar mais, porque todo mundo debochava, né? Então é bacana colocar essa característica aqui. Exercício para você. Escreva sobre a relação do mestre Ataíde com Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Em seguida, pesquise obras deles e recorte e cole no seu caderno ou em uma folha separada. Depois, tente redesenhar alguma dessas obras. Tempinho longo para você, dá até para comer um biscoitinho. Já voltamos. Tchau, tchau.
De volta, pessoal, então aqui, olha, vou até limpar aqui a boca, ó, deu para ficar bastante tempo, deu para comer, até fazer uma merenda. Escreva sobre a relação do mestre Ataíde com Antônio Francisco Lisboa, em seguida pesquise obras dele, recorte no seu caderno, tudo. Ó, pessoal, quem encarnava a maioria das obras do Aleijadinho, que era pintava, era o mestre Ataíde. Bem fácil, Aleijadinho mais esculpia e quem pintava realmente era o mestre Ataíde. Ele sempre procurava indicar, num contrato que fazia, ele queria fazer questão de levar o mestre Ataíde. Considerava-se, mais sobre Aleijadinho, né, considerava-se o escultor ornamental que utilizava o exercício da sua arte, padrão decorativo de entalhe, tá? Aí um pouquinho da sua arte, encarnada, né, também, você vê, pintada, tá? O carregamento da cruz, 1796 a 1799, feito em madeira no Santuário de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Pessoal, ele retrata todas as cenas bíblicas ali, né, as passagens bíblicas, o carregamento da cruz, vai ter outra passagem aqui, a crucificação de Jesus, tá? No santuário, e ele termina fazendo todo um caminho que você faz em Congonhas lá, para quem já foi, né? E ele termina com os 12 profetas, se não me engano são 12 profetas, na igreja de Congonhas, que um tempo atrás queriam colocar réplica, a comunidade lá não deixou, são os originais que estão lá. Quem teve a oportunidade de ir, ou quem não teve ainda, vai, é um passeio maravilhoso ali sobre a região ali de Minas, que pega de Ouro Preto ali, Congonhas. A ceia, que também é mais dessa passagem, tudo feito em madeira, pessoal, tá? Esculpida. E veja a caracterização do V, ó. Se você olhar aqui os queixos, a boca sempre entreaberta, os olhos afastados, caracterização básica dele. Aí a igreja, né, do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, aqui os profetas ficam em posições diferentes, ao ar livre, né? Queriam colocar no museu, tudo, aí não deixaram. Hoje as épocas estão no museu. Então, alguns profetas, profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Naum, profeta Abadias, né? Então, você vê aqui, ó, aqui não tem o polegar, se você olhar. Então, tem alguns que têm características próprias da mão dele, né? E cada um levando os seus dizeres dos profetas. Agora, com isso, pessoal, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, o artista retratava a maioria dos seus personagens como mestiço, porém fazia uma perspectiva centrífuga, característica do barroco europeu. Falamos de quem? Do Caravaggio, do Aleijadinho ou do mestre Ataíde? Mais um tempo para você, porque tem mais exercício hoje. Já voltamos. Voltamos com o quiz, depois daquela atividade difícil de desenhar, recortar, colar. O artista retratava a maioria dos seus personagens como mestiços, porém fazia perspectiva centrífuga. Falamos de quem? Caravaggio, ele é o cara europeu lá, o italiano. Não faz parte do nosso barroco. Aleijadinho ou o mestre Ataíde? Lógico que é o mestre Ataíde, que era o cara da pintura. E agora aquela nossa atividadezinha básica de análise que a gente faz. Considerava-se um escultor ornamental, Aleijadinho buscou características únicas em suas obras. Descreva-as em seu caderno, em seguida marque qual obra é de Aleijadinho. Então a gente vai colocar duas obras ali, vou deixar vocês pensando para ver qual que é de Aleijadinho, você vai no Google, você pesquisa, você vai em outra plataforma para pesquisar e ver qual que é, ou até mesmo nossos slides a gente passou uma imagem, quem será? Vamos ver de quem que é. Então vamos lá, essas duas imagens
eu vou botar o texto aqui para você acompanhar o que eu pedi, enquanto eu vou te dar mais o tempo, é o último tempinho da aula de hoje, para você executar essa atividade, escrever bem sobre as características. Volta um pouquinho o slide, tem lá elas mostrando para vocês. Já voltamos em definitivo.
E aí? Fácil essa? Facílimo. Nós já vimos essa escultura aqui, né? Esse aqui é o Davi, tá? E esse aqui é uma escultura de quem? Essa está encarnada, essa aqui não é. Essa aqui é mármore. Mármore é difícil vir para o Brasil, lembra? Muito difícil vir para o Brasil. Então vamos lá. Considerava-se um escultor ornamental, buscou uma característica única de suas obras. Descreva-as em seu caderno, em seguida marque qual obra de Aleijadinho. Lógico, né, que a gente tem a Santana Mestra e o Davi do Bernini. Lógico que a Santana Mestra é uma obra do Aleijadinho. Pessoal, eu acho que a aula de hoje ficou fácil, né? Falar de barroco brasileiro é muito gostoso, e é muito gostoso aprender e estudar um pouquinho, ver o filme do Aleijadinho, é bacana você ver tudo que ele sofreu, e tem até um pouco de humor ali, mas como é contado, é bem bacana. O que a gente aprendeu hoje? Conceituamos as diferentes formas do barroco brasileiro, né, como se apresentou no Brasil, as características desse barroco, falamos sobre o mestre Taídes, né, e do Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Estamos acompanhando o canal, no Classroom 1 e fazendo atividade, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.